para dar início aos nossos trabalhos, né? Eu me chamo Mariana, eu sou psicóloga. Atualmente eu coordeno o Observatório de Psicologia e Serviço Social, que acompanha a inserção e a implementação da Lei 13.935 no Estado de Santa Catarina. Entendo que, dada a titulação da nossa primeira mesa, que é o desafio da implementação da lei no Estado de Santa Catarina, na perspectiva das entidades representativas, entendo impertinente nós iniciarmos, talvez, o momento de hoje, considerando o episódio que aconteceu no nosso estado vizinho. Talvez vocês já estejam informados, talvez não, né? As bolhas, às vezes, demoram a serem atingidas, mas, infelizmente, hoje de manhã nós tivemos mais uma situação de ataque a uma escola no estado do Paraná. Infelizmente, nós tivemos a perda de uma estudante nessa escola e, pelo que está sendo noticiado, um outro estudante foi gravemente ferido. O que nós estamos vivenciando, presenciando, infelizmente, de camarote, nos últimos meses, o atravessamento da sintomatologia do adoecimento que acontece na nossa sociedade, em um espaço que é tão potente, tão necessário quanto a escola. Penso eu que as nossas duas categorias, mais uma vez, estarão de prontidão e precisarão trabalhar arduamente para dar conta desse desafio, que não é novo, mas que talvez seja cada vez mais agressivo, violento e que pode, inclusive, ceifar a vida de pessoas que nos são próximas e importantes. Bem, eu gostaria de convidar algumas pessoas que nos são caras. Então, para começar, que vai fazer a representação do nosso GT, é a assistente social Elisônia Henk. Também gostaria de chamar a representante da Coordenação Nacional, a psicóloga a doutora Ângela Soligo. Representante da Coordenação Nacional, assistente social, doutor Wagner Amaral. Coordenador estadual do SINT, Evandro. Representante do Ministério Público, o doutor Éder. Representante da sede de Santa Catarina, Beatriz. E, por fim, representante da FECAM, Marinês, por favor. Então, todos nós estamos aqui representando, de alguma forma, algum integrante do GT do Estado de Santa Catarina que está acompanhando e se organizando a dar conta das nossas inserções profissionais. Vou passar a palavra para a Elisônia e, depois disso, nós damos continuidade. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero, em nome da Mariana, que é do Observatório, faz parte do GT, cumprimentar toda a mesa. Eu fui incumbida, como representante do GT, de historicizar um pouquinho o histórico, né, da nosso trabalho aqui em Santa Catarina. Mas antes eu gostaria de estar chamando bem rapidamente aqui na frente os membros do nosso GT. Vânia, por favor. A Vânia representa o sindicato. A Mariana, que está aqui. Claudemir, que é do CRP. Natália, representando o CRP. Marina, representando o CRP. Professora Apoliana, do LAP. Não está? Representação, então, da psicologia. Do serviço social, eu faço parte, enquanto representante do CRES,
Simone, que é a nossa vice-presidente do CRES e membro do GT. A Flávia. Cadê Flávia? A Flávia é assessora técnica do CRES, que está acompanhando nosso trabalho. E eu não posso aqui de deixar também de mencionar e convidar pessoas que já estiveram conosco. A Kátia, por favor. A Kátia também é assessora do CRES. Ela trabalhou conosco até um período. A Débora, que estava conosco no CRES, hoje está na Secretaria de Estado. Infelizmente, os demais representantes não estão, mas eu vou citar. Eu quero lembrar aqui com muito carinho o nome da Cíntia, que ela foi presidente do Conselho Regional de Psicologia, e ela esteve até o final da gestão passada conosco, e ela foi uma pessoa que contribuiu muito conosco. Nasser, da ABEP, também esteve conosco nessa primeira caminhada. A professora Michele, aqui da Universidade Federal, representando a ABEPS, e agora nós temos mudanças, né? E também a Enesso. E também eu quero destacar, eu acho que é bem importante a gente colocar que esse evento, ele não aconteceria se nós não tivéssemos também os bastidores. Então, eu quero destacar aqui o trabalho do Cassiano, assessor de comunicação do CRES, e a Camila, assessora de comunicação do CRES. E lá no fundinho tem os meninos que vieram de Joinville para estar aqui também. Eles fazem parte do observatório, estar trabalhando conosco. Obrigada, pessoal. Eu quero colocar para vocês que o nosso GT, ele iniciou no ano de 2020, logo após a promulgação da lei. Nós iniciamos num período bastante complexo, pandemia, e a gente só foi se conhecer, os membros do GT, agora no início desse ano, em função os nossos encontros sempre foram online. O GT, nós iniciamos as nossas atividades em duas frentes. A questão da implementação, então, da Lei 13.935 nas escolas estaduais e municipais. E pensar, então, esse processo, de nós termos profissionais, equipe multiprofissional na educação, e a concepção também que é defendida a partir dos princípios do nosso Código de Ética Profissional. O primeiro momento foi dialogar diretamente com a psicologia. Nós participamos de um encontro nacional, que hoje tanto a professora Ângela como o Wagner fazem parte da coordenação nacional, e a gente tem várias entidades representativas das duas categorias que fazem parte desse GT nacional. Aí, a partir disso, nós entramos em contato com o sindicato e com o CRP para estar articulando essa discussão em Santa Catarina. Nós criamos, então, o GT com a participação do Conselho Regional de Psicologia, o CRES, o Sindicato dos Psicólogos, a ABEPS, a ABEP e a Enesso. A primeira reunião aconteceu dia 6 de outubro de 2000. Nós começamos e realizamos, naquele período, reuniões semanais e, posteriormente, quinzenais. Também, em novembro, então, nós participamos, enquanto GT, a gente instituiu, então, esse GT, nós participamos de uma roda de conversa organizada pelo portal Desacato, que a gente achou importante estar colocando na mídia essa discussão, porque esse portal, ele tem um outro tipo de público que participa e acompanha. Posteriormente,
no ano de 2000, nós encaminhamos correspondência para todos os prefeitos, na época eram prefeitos, informando da lei e da necessidade da implementação da lei. Também nós fizemos uma carta para todos os candidatos a prefeitos e vereadores do estado de Santa Catarina. E eu quero aqui dizer, Marinês, a FECAM sempre foi uma parceira muito importante nesse diálogo nosso com os municípios. Então, quem encaminhou essas cartas foi a FECAM e nós encaminhamos também para os candidatos. Depois nós fizemos também o contato com os prefeitos eleitos, então, em 2021, nos meses de março e abril. A gente trabalhou todo esse período a partir do manual do Serviço Social e da Psicologia na Educação. Nós elaboramos um manual prático, trazendo um pouquinho mais esmiuçado a proposta do manual nacional para a nossa realidade. E, posteriormente, a gente fez, então, com a FECAM, 8 grandes reuniões com todos os municípios do estado, colocando sobre a importância dessa lei e socializando também esse manual. Nesse manual, nós temos a proposta do decreto de lei, a questão da importância do município, quando ele for implantar a lei, ele tem que criar o plano de cargos e salários do município, do psicólogo e da assistente social também na educação. Aí, posteriormente e concomitantemente, nós fizemos contato com o governo do estado. Em novembro de 2020, nós fizemos então um diálogo com a LESC. Naquele período, nós tínhamos um projeto de lei que estava tramitando na Assembleia desde 2019 e que dispunha sobre a contratação de psicólogos na educação pública da rede estadual, de autoria da deputada Paulinha. O GT fez contato com o assessor do deputado Fernando Vampiro, que na época ele era o relator da lei, e nós mencionamos, eles não conheciam, que existia uma nova proposta em nível nacional, e prontamente o deputado, ele modificou a lei, a proposta de lei que estava na Assembleia, e também incluiu, além dos psicólogos, os assistentes sociais na proposta de lei. Em articulação com a deputada Luciana Carminati, nós conseguimos a aprovação e a realização de uma audiência pública que foi bastante importante. Também, para fortalecer a nossa luta no Estado, nós dialogamos com o Conselho Estadual de Educação, onde nós fomos muito bem recebidas e recebemos o apoio, o pronto apoio do Conselho Estadual. Dialogamos, então, com o SINT, que também nós consideramos muito importante, onde nós alinhamos as nossas falas, inclusive mostrando para o SINT e o pessoal da educação, de que nós não estávamos disputando espaços socioprofissionais, mas nós estávamos na defesa de uma educação pública, de qualidade, laica, enfim, e que também nós não estávamos na disputa do Fundeb. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar, muito pelo contrário. Nós nos somamos, enquanto categorias profissionais, na luta, então, pela questão do Fundeb. Além disso, nós contatamos diretamente com a Secretaria Estadual de Educação para ver o que nós poderíamos estar articulando, enquanto Estado, até que a lei fosse aprovada na LESC. E nesse contato com a secretaria, colocar aqui que nós também fomos muito bem recebidos na época, pelo diretor de gestão de pessoas,
onde foi viabilizado a contratação, através de processo seletivo, contratação de 64 assistentes sociais e psicólogos. Então, eu fico assim emocionada de colocar para vocês, porque foi uma luta, né? E acho que assim, a gente conseguir 64, né, Beatriz? A gente sabe que não é o suficiente, mas foi o que, na época, o gestor de recursos humanos colocou para nós, que enquanto secretaria, nós teríamos essa possibilidade. Esses assistentes sociais e psicólogos foram alocados, então, para a Secretaria Estadual de Educação e para as CREs. Eu participei, junto com a Secretaria de Educação, de um seminário, onde foi colocada assim, a alteração que teve na educação, o reconhecimento da importância desses profissionais na educação. Ainda, nós criamos uma visibilidade, né, do GT, que vocês podem ver ali, lá, que quando vocês enxergarem essas letrinhas, esses desenhinhos, vocês já sabem que é a nossa identidade. Nós realizamos também, com a assessoria de comunicação dos conselhos, a elaboração de um plano de comunicação, onde nós divulgamos todas as atividades empreendidas pelo GT, tanto do serviço social como na psicologia. Se vocês acessarem ao site do CRES, lá tem uma aba onde tem todas as publicações, leis, textos para subsidiar, da mesma forma no CRP e no sindicato. Tá? Nós fizemos reuniões com o Colegiado de Educação e Assistência Social da FECAM, também para expor a importância da equipe multiprofissional e com uma proposta de reuniões para fazer esse trabalho. A Mariana já colocou, nós contamos hoje, né, com um observatório estadual para acompanhar a regulamentação e a implementação em Santa Catarina. Esse observatório, ele é coordenado, então, pela professora Mariana. Ela é coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade IELUSC, é assim? Sediada em Joinville. Tá? E desde 2021, aí, doutor Éder, seja bem-vindo, nós articulamos, né, com o Ministério Público em Santa Catarina, e eu também quero ressaltar aqui que foi um prazer imenso trabalhar com a equipe do Ministério Público. Né, os psicólogos, assistentes, eles têm uma equipe de dar inveja. Tá? Nós trabalhamos, então, numa proposta de minuta de lei, trazendo essa minuta para as questões mais específicas das nossas demandas enquanto Estado. E eu quero dizer para vocês que não foi nenhuma, nem duas, nem três. Nós trabalhamos muito para pensar as competências e atribuições tanto do assistente social como do psicólogo, e como o psicólogo e os assistentes sociais, quais as competências que eles têm enquanto equipe multiprofissional. Então, assim, isso demandou de muito trabalho. Depois o doutor Éder provavelmente vai estar comentando um pouquinho, mas eu, assim, quero ressaltar que foi muito importante. Essa minuta, ela está hoje no site das nossas entidades, para ser usada pelos municípios. Também nós realizamos uma reunião com representante da Confederação Nacional dos Profissionais da Educação, que também é uma discussão que nos é bastante cara, que é a questão da disputa dos recursos do Fundeb. Tá? Elaboramos e encaminhamos para os municípios, através da FECAM, para os gestores, levantando dados pertinentes à implementação da lei no Estado. Então, nós queremos saber qual é a proposta da lei que foi implantada, se ela atende ou não à legislação que está proposta na Lei 13.935, porque a gente sabe que alguns municípios implementaram a lei, mas ela não atende àquilo que está proposto na lei maior. E, a partir disso, nós vamos ter, então,
um real conhecimento de quantos municípios já atendem essa proposta. Também nós participamos, enquanto representação dos GTs, nas audiências públicas da LESC, tá? Que tratam do CONSEG, que é a questão das violências nas escolas, tanto a psicologia como o serviço social. Nós estamos fazendo hoje parte do CONSEG, através, como a Luciana colocou de manhã, por intervenção da deputada. Então, acho que assim, isso é bem importante a gente estar colocando, que ela está fazendo essa mediação importante conosco e a Assembleia Legislativa também. Nós temos agendado para essa semana, né, Marinês, uma reunião na FECAM, onde nós vamos estar, enquanto GT, discutindo e articulando rodas de conversas com os municípios. Também a gente ainda está realizando reuniões de orientação após a aprovação da lei, e concomitante a tudo isso, nós precisamos também, né, estar articulando para que os profissionais, psicólogos e assistentes sociais estejam lá na proposta da educação. Criamos um grupo de WhatsApp, onde nós incluímos os assistentes sociais e psicólogos que trabalham né, no estado de Santa Catarina na educação. E ainda nós estamos em tratativas com o Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional aqui da universidade, para compor o GT, porque a gente acha que o laboratório também tem um papel importante, por ser uma entidade, uma universidade federal, pode estar dando esse respaldo para os municípios. Tratativas também com o Fórum Estadual de Educação, que a gente acha importante que eles estejam no GT. Tratativas, nós queremos também conversar com o governo do estado, tá, Beatriz? Porque a gente acha bem importante estar incluindo profissionais nas escolas. A gente sabe, por exemplo, eu sou de Chapecó, a região é imensa, a gente tem 2 duplas, né, para atender tudo. Então, é bem complexo, a gente não quer fazer as coisas pela metade, nós queremos fazer bem feito. Então, a gente precisa, né, de recursos humanos. Então, depois de apresentar rapidamente aqui, falando rápido, porque eu tenho pouco tempo, eu quero dizer que a gente quer e precisa fazer esse movimento, e eu acho que vocês que estão aqui hoje, vocês precisam também, nos municípios de vocês, fazer esse movimento junto ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, com a Secretaria de Educação, para a gente melhorar o trabalho que nós vemos realizando até hoje. Eu posso dizer que aqui a gente conseguiu avançar muito, a gente colocou um monte de coisas que nós avançamos, mas a gente tem muitas dificuldades ainda. Por exemplo, a falta de reconhecimento do nosso trabalho. Serviço social e assistência social, as pessoas não conseguem entender que uma coisa é a política e a outra é a profissão. Então, isso a gente ainda tem que trabalhar muito. A questão da contratação por processo seletivo. A nossa luta é por concurso público, porque faz processo seletivo, quando a equipe está capacitada, ela tem que sair. As condições precárias de trabalho, tá? Que a gente, depois eu vou falar, enquanto CRES, a gente tem recebido muitas reclamações, né, da precariedade dos nossos processos de trabalho. Então, os municípios também parece que cumprem a lei, mas não cumprem. Tá? Eu acho que isso a gente tem essa responsabilidade também de estar cobrando. E a necessidade, acho que de manhã todo mundo falou, importante, a capacitação continuada dos profissionais. Gente, era isso, muito obrigada. Obrigada, Lilisônia. Fique conosco, claro. Então, dando continuidade, eu passo a palavra agora à professora Ângela para fazer a sua fala. Agora, a fala é mais curta, mas acho que
bastante importante a gente contar rapidamente da trajetória, como é que a gente chega na lei. E eu vou contar meu tempo, senão eu me perco. Tá, então tá bom. Eu queria começar dizendo que essa luta desta psicologia escolar para estar no campo educativo, estar na escola, ela não começa com a lei. Ela começa nos anos 80, né, com várias iniciativas em vários estados para instituir a presença de psicólogos no sistema educativo. Em algumas cidades do país, isso acontece desde 80. É o caso de Maringá, no Paraná, que, nos anos 80, criou o cargo de psicólogo escolar no sistema. E tem até hoje, né? João Pessoa, nos anos 90. Então, essa luta grande da psicologia escolar por estar no sistema e contribuir com os processos educativos, ela é anterior à lei, tá? Houve algumas tentativas em nível dos estados. No estado de São Paulo, em 1980, eu já era professora, eu comecei cedo, tá? Em 1980, o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, junto com o CRP, fizeram uma proposta para a Secretaria de Educação de inserção de psicólogos no sistema educativo. Era uma boa proposta, fizemos um movimento. Eu era professora de psicologia escolar em Bauru, interior de São Paulo. Fizemos um movimento para tentar inserir. Só que o governador era o Maluf, né, gente? E aí ele vetou, né? Mas eu estou contando isso para dizer que essa luta tem história, e a história começa há 40 anos atrás. Nos anos 2000, exatamente no ano 2000, o serviço social que primeiro propõe a lei de inserção de serviço social no sistema educativo. E a psicologia pede para entrar junto. Então, é bom a gente também saber disso, né? Que parte do serviço social e a gente se associa e é proposto o PL, que se transformou na Lei 13.935. Esse PL, gente, ele tramitou na Câmara e no Senado por 19 anos. É muito tempo, né? E o que aconteceu nesses 19 anos? Primeiro, a dança das gavetas. Engaveta porque a Comissão de Finanças diz que não tem dinheiro. Aí a gente vai atrás e desengaveta. Então, essa dança das gavetas, e nesse processo também um diálogo e uma negociação para que a lei fosse, de fato, viável. Por exemplo, o primeiro formato previa psicólogo e assistente social em cada escola. Não ia passar. Por que não ia passar? Porque municípios pequenos ou com menos recursos não iam conseguir efetivar. Então, nesse processo, a gente chegou neste formato, que é a previsão de psicólogos e assistentes sociais no sistema de educação básica. É muito importante isto, no sistema de educação básica, porque não é qualquer
qualquer serviço de psicologia, não é qualquer serviço social, mas são trabalhos voltados para a educação. Então, a gente tinha muita clareza de que não era uma questão de tomar emprestado. Ah, não, pega na saúde, né? Pega na assistência social. Não, não é? Era uma luta por um trabalho voltado para a educação, que não pudesse ser desviado da educação. Porque não é só garantir ter, é garantir que não saia. Não é? E, nesta luta, com muita mobilização, gente, muita mobilização das nossas categorias. Mobilização, o que era isso? Além dos eventos, além das mesas, dos debates, em todos os eventos a gente ia para falar da lei, mas era ir a Brasília, ou ir atrás dos nossos deputados e senadores no território, mas muita ida a Brasília, eu costumo brincar que a gente ia para Brasília para tomar chá de cadeira, não é? Porque é muita tentativa de marca, queremos ser recebidos, vamos falar com as assessorias, vamos chegar no parlamentar. E aí eu quero enfatizar o papel das entidades, dos conselhos, tanto de psicologia quanto de serviço social, do sistema conselhos, tanto da psico quanto do serviço social, das nossas associações, a ABRAPE, a ABEP, a ABEPS, com os nossos núcleos, nossos regionais. Era muita gente que a gente organizava e levava. Para quê? Para ir perturbar a existência dos parlamentares, para ir defender a lei, para explicar a lei, por quê, como. Então, é muito trabalho, gente, é muito empenho. E, com isso, em setembro de 2019, então, depois de 19 anos de tramitação, a lei é aprovada. Ufa! Aí o presidente Bolsonaro vetou. Vetou, falou que não tinha recurso, não tinha dinheiro, pá, vetou. Nenhuma consideração de mérito, só de grana, não é? Não tem dinheiro. Nenhuma consideração do tipo, é bom para a escola, não é bom para a escola, né? Bom, aí, gente, a gente vai peregrinar de novo em Brasília, todas as entidades, todos os regionais, para quê? Para pedir aos deputados para derrubarem o veto. Gente, é uma história de sucesso derrubar um veto presidencial, né? E com aquela configuração parlamentar que tínhamos. E conseguimos derrubar o veto. Aí a segunda questão, mas como é que os municípios vão pagar? Aprovamos a lei, dezembro de 2019. Aí começa uma luta com dois eixos. A primeira era a defesa do Fundeb. A gente estava, em 2020, num momento de ameaças ao Fundeb. E a gente entrou na luta da defesa do Fundeb, antes de mais nada, não é? Porque aí é o nosso compromisso com a escola e com a educação. E, dentro dele, estamos nos 70% do Fundeb, porque somos também profissionais da educação. Na primeira definição, entramos nos 70%, mas aí duas entidades da educação recorreram
para tirar a gente. Mas não era só para isso, havia outros questionamentos. Também dialogamos com as entidades, brigamos com algumas, brigamos sim, não rompemos, discutimos. E ficamos nos 30%. Os 30% eram o que a gente queria? Não. Mas os 30% garantem a lei dentro do Fundeb. Tá? Isso é muito importante. Não é do jeito que a gente queria, mas nós estamos lá. Tá? Nós estamos, no momento, no movimento para a regulamentação da lei nos estados e municípios. Então, a gente não descansa, porque agora o diálogo é com os secretários de educação, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, para que a lei seja regulamentada, que haja um projeto de lei, uma lei que descreva qual vai ser o trabalho. E aí o nosso trabalho é dizer, tá, como é que é? E isso é muito importante para a gente garantir um trabalho escolar. Tá? Temos conseguido em vários? Temos. Alguns em processo, mas tem muito ainda a fazer. Então, para concluir, eu queria dizer, primeiro, que não é uma luta corporativa. Não é qualquer psicologia, não é qualquer serviço social. Né? Na base é a defesa da escola pública, laica e plural. A defesa do direito à educação e aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós temos convicção de que nós temos um papel e um trabalho a executar. E, para finalizar, é importante que nós aqui, e todos aqueles que estão conosco na luta, ocupem os espaços de reivindicação. Cobrem. Em quem que você votou para vereador no seu município? Manda um e-mail para ele e diga, olha, é do meu interesse, eu votei em você. Em quem você votou para deputado? Manda um e-mail e diga, é do meu interesse, eu votei em você. Né? E quero terminar dizendo que nada do que fizermos será sem diálogo com os parceiros da educação. Nós participamos da Conferência Nacional Popular de Educação ano passado. Wagner estava lá, eu também, né? E a nossa proposta é sempre em diálogo com a educação. Nós queremos estar nela, nós somos profissionais da educação e faremos juntos. Obrigada. Obrigada, prof. Esse é o seu. Então, agora eu passo a palavra ao presidente nacional, na verdade, da Coordenação Nacional de Assistência Social, o Wagner, Dr. Wagner. Eu vou lhe enviar por aqui o microfone, professor. Bom, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Muito bem. Ouvindo Ângela, parece que vai passando um filme, né? Porque boa parte desse processo se deu na pandemia, sem nos conhecermos. Nos conhecemos, inclusive, na Conferência Nacional Popular de Educação, mas construindo uma confiança que eu acredito que deva ser a mesma, né? Dessa que foi relatada por esse coletivo estadual, que é da gente ir sintonizando para a luta. Então, eu penso assim, eu sei que o tema são os desafios, mas se a gente fosse escutando Ângela e olhando um pouco para a história da coordenação nacional, desta agenda nacional, eu acho que nós tivemos 3 grandes momentos. Pós-implementação da lei, que foi uma tarefa, uma agenda intensa de sensibilização
dos gestores municipais e estaduais de educação, parlamentares, entidades municipalistas, então, desde a Confederação Nacional dos Municípios, enfim, um conjunto de CNTE, que é com também os trabalhadores e trabalhadoras da educação, uma agenda para tornar conhecida a lei. E também para lutar pelo Fundeb, que tinha o momento na agenda nacional de transformar em lei permanente, em um fundo permanente. Na sequência, um segundo momento, que estamos no Fundeb, como disse Ângela, então temos que criar uma outra agenda com gestores estaduais e municipais para orientar a alteração da lei, das leis municipais e estaduais, da carreira dos profissionais da educação. Minuta de lei, qual atribuição, qual descritor, quais exigências básicas necessárias. Então, um ano inteiro com uma agenda intensa e orientando os sistemas próprios, chamando os 2 conselhos, lives intensas, porque nós estamos ainda em pandemia, estamos no ano de 2020, e no final do ano de 2020, a alteração de 70 para 30, como já dissemos, que cria uma outra agenda, que é orientar novamente a categoria e os gestores municipais e estaduais desta mudança. Então, qual é a melhor estratégia? Como citar que estamos no Fundeb, mas não nos 70%, mas estamos no Fundeb? Então, estamos nesse momento, saindo da pandemia, e é importante lembrar que 2022 para 2023, um corte na mudança do governo federal. Então, imagine vocês que todo um ano, praticamente o ano passado, de campanha, de direções, nos processos eleitorais para o governo federal, para os parlamentares e também para as entidades. É importante lembrar que nós iniciamos 2023 com novas equipes, nos conselhos e nas nossas entidades, com uma nova direção no Ministério da Educação, e que é fundamental agora que a gente, inclusive, retome ou inicie uma conversa. Acho que esse é um pouco da complementação desse histórico que a Ângela traz, de uma agenda intensa de reuniões, encontros, audiências públicas que participamos. Eu indicaria pelo menos 4 desafios. Um primeiro é o reconhecimento de assistentes sociais e psicólogos e psicólogas como profissionais da educação. O reconhecimento é uma chave que abre a possibilidade não só para sermos reconhecidos do ponto de vista do financiamento, mas também das atribuições. Quer dizer, estamos na educação, estamos atuando na educação, já atuando, e aí a necessidade de mapear as práticas, as experiências, as iniciativas municipais e estaduais, nas diferentes redes, dando visibilidade à nossa ação. Mas também existe uma agenda indicada pela Coordenação Nacional da alteração do artigo 61. Vocês lembram do AFIM? Lá no inciso 3? Então, ao invés de ter AFIM, nós estamos propondo a criação de um inciso, inserindo os profissionais da educação, do serviço social e da psicologia, como profissionais da educação, segundo a Lei 13.935, como fizemos no primeiro Fundeb. Então, acho que esse é um desafio grande, uma chave. Um segundo é a mobilização e sensibilização dos gestores. Então, criar cargos. Isso que vocês estão provocando e fazendo e relataram tão bem. A criação de cargos. E aí tem que ter conversa com o DIME e com o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, assim como também com as entidades municipalistas, com a Federação dos Municípios, com as associações municipais a nível regional, enfim, sensibilizar gestores, diálogo permanente, identificar iniciativas positivas, mas também iniciativas frustradas, para repensar a estratégia.
Um terceiro desafio é sensibilizar as companheiras e companheiros dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, é importante lembrar que o CNTE, na revisão do Fundeb, indicou que o cobertor é curto. Então, a própria confederação indicou que, olha, é importante ter assistentes sociais e psicólogos, mas nesse momento que venham da saúde, da assistência social. E aí a Conferência Nacional Popular de Educação foi também uma chave, porque foi lá que nós tivemos um contato direto, presencial, com os dirigentes do CNTE, sensibilizando, nos apresentando. O CFP criou uma estrutura muito importante, né, física, de visibilidade, com material, com vídeo, com entrevistas. Então, a ideia, de fato, era: o que é que você pensa, dirigente nacional, sobre a atuação? É super importante, é fundamental. E aí, a coleta desses registros foram dando uma visibilidade muito afirmativa para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Mas precisamos fazer isso na base. Então, o exercício que foi apresentado aqui em Santa Catarina, extremamente importante, mas muito difícil de ter o sindicato, né, dos professores, mas muito difícil no restante do país, seja na base municipal, seja na base estadual. Então, o que nós queremos é nos somarmos à luta sindical, como trabalhadoras e trabalhadores da educação, que queremos ser, que já somos. E penso que um quarto desafio seja a garantia da mobilização conjunta da categoria. Porque é possível que esse exercício que nós estamos aprendendo a fazer, de ter um GT, ou no Paraná, um coletivo, eu também sou lá do coletivo estadual Serviço Social e Psicologia na Educação, ou fórum, como em outros estados é chamado, ele é fundamental. Então, é da gente criar rotas de mobilização, percursos, experiências positivas a nível estadual, nível regional. No serviço social nós temos os núcleos, né, os NUCRES. Então, os núcleos são fundamentais nessa articulação regionalizada, micro-regionalizada. Nós temos que estar juntos lá. A articulação, a implementação da lei não é de uma categoria. Das duas categorias, quiçá, oxalá, também da educação. Que a gente quer que a educação esteja com a gente, mobilizando e exigindo a presença desses profissionais e atuação nas escolas, no espaço de gestão. Então, construir uma sintonia conceitual, da gente se acertar, né? E aí, em alguns momentos, a gente vai ter que dizer para a companheira da psicologia que não é profissional da assistência. Puxa, desculpa. E não é só na fala, às vezes no documento. Cria um constrangimentozinho? Cria, mas positivo. Estamos aprendendo. Como também nós temos que aprender que a psicologia não é clínica na escola. Temos que aprender isso. Aprender com a psicologia. E entender qual é a fronteira de atribuição de cada um, enquanto equipe multiprofissional. Porque é assim que a lei nos nomina e nos reconhece. Então, construir sintonias conceituais, políticas, metodológicas e de atribuição. Penso que um ponto na agenda da coordenação nacional, nesse momento, seja o debate efetivo das ações que vêm acontecendo a nível local, na escola ou nos espaços de gestão. Detalhar, compreender melhor, para qualificar isso que nós chamamos de atribuição do assistente social da educação, do psicólogo da educação e da equipe multiprofissional na escola ou no espaço de gestão. Mapear as iniciativas locais e regionais, isso que vocês também estão fazendo aqui, nós temos que fazer no Brasil inteiro, né, em todos os estados e no Distrito Federal, e a disseminação dos materiais que já estão produzidos. Não só materiais, como nós já temos, mas também o que nós começamos a perceber? Um conjunto de notas técnicas,
pelas duas categorias, pelos dois conselhos. A gente precisa reunir as notas técnicas e refletir, dar um corpo de orientação conjunta, né, de orientação técnica, para as comissões de fiscalização profissional, do exercício profissional, e para atuação junto aos gestores e gestoras. Como a Ângela falou, eu só quero reforçar para terminar, nós nos colocamos como parceiras, como parceiros dos pedagogos e pedagogas. Nós não somos inimigos, não estamos disputando espaço. O pedagogo tem um papel extremamente importante, por exemplo, de dar a coordenação do projeto político-pedagógico. Mas nós podemos e devemos contribuir com esse projeto. Está lá no inciso do artigo 1º da lei. Então, qual é o nosso papel nesta contribuição, na formação continuada, na atuação com as comunidades, garantindo participação delas e das famílias? Então, é abrir esse diálogo com a educação. Então, eu espero que os próximos seminários também, a gente possa ter a presença da ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, a Undime estará aqui, né, a gente sabe, mas também chamar outros companheiros sindicais, trabalhadoras e trabalhadores, para nos agregar, para que a gente se coloque, de fato, do mesmo lado, porque estamos do lado e na defesa da educação pública e de qualidade. Acho que é isso. Obrigada, professor. Então, dando continuidade, o representante do SINT, coordenador estadual, Evandro. Passar por aqui, Evandro. Boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Para quem está só me ouvindo, eu sou um homem branco, baixo, de óculos, estou de calças e jaquetas azul, com uma camisa predominantemente branca. Uma satisfação estar aqui com essa discussão, porque para a nossa entidade, o SINT Santa Catarina, para a educação, é muito importante, esse momento é muito importante, e ao mesmo tempo que a gente está aqui discutindo uma conquista, que é uma lei que nos garante o direito de estar executando o nosso trabalho, a nossa contribuição na educação, discutindo também os grandes desafios de implementá-la. Os grandes desafios de implementá-la. É a primeira vez que eu estou participando, junto com os conselhos, com esse coletivo. Fui eleito coordenador há pouco tempo. Era o nosso colega, companheiro Vieira, que fazia essa discussão nesse coletivo. E para a nossa entidade a presença é do coordenador, porque é uma questão prioritária essa discussão. E trazendo alguns elementos do que nós defendemos. Eu digo desafios porque ainda a nossa sociedade não está convencida da importância da educação, da importância do serviço social, da importância da psicologia, principalmente nos mundos e no momento que vivemos hoje. A nossa sociedade não está convencida, além de perceber que grande parte dos governos também não estão preocupados em garantir essa conquista na prática, no resultado da educação, na escola, na sala de aula. Quero dizer que a nossa defesa é uma defesa que esses profissionais precisam estar nas escolas, em cada escola. Eles precisam ser contratados efetivos, profissionais, cargos, e se trabalha na educação também tem que estar
no cargo de trabalhadores da educação. Para nós isso é muito importante, porque hoje nós temos uma contratação de ACTs, e essas contratações, que grande parte da nossa categoria é contratada dessa forma, é um trabalhador contratado de forma precarizada, até porque fica períodos sem poder ter a garantia do seu próprio salário e seus sustentos. Para nós isso é uma questão a ser superada para um governo que quer tratar a educação com seriedade. Todas as funções efetivas, garantindo salário digno e qualidade na estrutura para estar lá garantindo essa função que é cuidar da educação. Até porque, vamos imaginar, como a gente pode cuidar de um projeto de médio e longo prazo, se a gente não sabe se em 10 meses a gente vai permanecer ou não nessa atividade. E como poderá uma equipe, numa regional, vamos pegar de Chapecó, que é a minha regional, aonde que tem mais de 50 escolas, mais de 50 mil alunos, 3 profissionais, atender todas as realidades das necessidades. É impensável isso. É uma política paliativa. É uma política paliativa. Vamos dizer, é um passo importante a não ter nenhum? Considerando esse fator. Há um discurso muito superficial em relação aos recursos. Muito superficial. E vamos usar exemplos muito concretos. Para contratar um psicólogo por escola e um assistente social, não há previsão de recursos. Mas por um policial armado, com o dinheiro do Fundeb, é no outro dia sem precisar de lei. Sem precisar de leis. É uma contradição muito grande para uma escola, educação básica da periferia, que precisa muita estrutura de atendimento, de acolhimento, não tem recurso. Para uma escola militarizada, 10 vezes a mais por aluno. Nós vivemos essa é projeto de sociedade. E é projeto de sociedade. E nós que escolhemos o lado do cuidar das pessoas, pagamos o preço junto desse processo. Porque a sociedade não quer acolher o excluído. A sociedade, como pegando alguns conceitos do que está posto na linha ideológica dos governos e na linha ideológica da concepção de sociedade, é normalizar a questão daquele aluno que não consegue, como dizia Carbinati, chegar ao tempo na sua escola, porque falta-lhes muita estrutura para chegar naquele espaço, naquele momento, naquela condição. Enquanto professor, eu poderia citar muitos. E sabe qual o outro grande desafio? Porque aqui não precisa aprofundar esse ponto, porque vocês fizeram uma apresentação hoje pela manhã que foi espetacular. Eu fiquei aqui entre a emoção e vendo a realidade, né, no trabalho. Eu quero pegar uma questão de desafios. Eu vou jogar para vocês também. Vocês precisam de bons projetos para a educação. Para não termos, talvez, mais um adoecendo no espaço escolar. Eu trago adoecimento por quê? Porque nós vamos chegar numa escola que tem muitos conflitos, sem entrar nessa questão da violência. Quais são os conflitos? Os conflitos de um professor que tem uma carga horária de 60 horas, que tem sob sua responsabilidade 600 alunos,
e que pensa que o psicólogo vai estar lá para fazer atendimento e acalmá-lo ou dar um tratamento que ele consiga superar essas mazelas da qualidade da educação. Primeiro desafio, a gente saber aonde que vamos pisar, saber aonde que a gente vai pisar nessa escola. Vai chegar numa escola aonde que nós fizemos pesquisas e 62% dos nossos trabalhadores, nossa pesquisa que teve mais de 1.500 respostas, 62% dos professores se consideram doentes mentais, com algum problema vinculado ao exercício da profissão. E que vão imaginar que chegou a salvação. Assim como também, desculpa que eu não quero desanimar, mas eu quero lançar os desafios para a gente pensar esses projetos. Que também chegou uma equipe pedagógica um tempo na escola, e o professor achava que aquela equipe pedagógica era para que ele pudesse alfabetizar os alunos que ele, na sala de aula, não conseguia alfabetizar. E aí criou-se um conflito de entendimentos, e aí as atribuições. Aí, primeiro de chegar na escola, a gente tem que fazer um bom debate de quais são as atribuições e qual é o projeto coletivo de educação que nós vamos construir. E aí, olhando para o professor, olhando para as equipes pedagógicas e olhando para esses profissionais que são extremamente importantes para olhar o acolhimento, o cuidar, sim, e pensar projetos que superem tudo isso. E aquela criança que não tem casa, comida e alimentação, precisamos ser a voz que denuncia, a voz que grita por elas, não mais um que vai punir, porque também tem uma concepção de educação, que ali vai ver os profissionais que vão encaminhar para o castigo, para o pai, para a mãe e para as interpretações. E nós queremos outra educação, que liberte, que possua, construa possibilidades, que atenda a todos, que façam o espaço da educação, o espaço de uma construção de uma sociedade melhor. Por isso, parabéns, bons seminários, espero ter ficado no tempo, queria falar tantas outras coisas, mas aqui é um momento de construção coletiva e vamos construir junto uma educação melhor para o Brasil, para Santa Catarina, para nossas crianças e para nossos jovens. Muito obrigado. Obrigada, Ivana. Dando continuidade, o representante Dr. Éder, do Ministério Público. É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana, obrigado. É um desafio, né, para a gente que é da área só jurídica, chegar aqui, depois de todos esses profissionais que são da área de vocês, falar para vocês, especificamente. Então, eu não vou me aventurar para além daquilo que me cabe, né? Então, eu espero que dentro dos 10 minutos eu consiga falar um pouco disso e, de alguma forma, trazer um pouco da experiência que, ao longo de alguns, já 14 anos de MP, desses, só um eu não trabalhei na área da infância, nos municípios por onde eu passei, eu consegui perceber como alguns desafios da área de educação e que agora poderiam ser solucionados ou contornados com a existência dessas equipes multiprofissionais. E aproveito também para, mais uma vez, parabenizar o trabalho que antes de que eu chegasse como coordenador do CIG foi feito, né, junto com todas as entidades. A Daphne está aqui, inclusive, representando toda a equipe do CIG também, que se dedicou a isso, junto com o pessoal
né, de associações e entidades de classe, de psicologia, de assistência social, sindicatos, FECAM, enfim, que se debruçaram e, de fato, a minuta está lindinha, né? A minuta ela trouxe como contribuição de nós, a quem incumbe fiscalizar as políticas públicas no âmbito dos municípios, né, a efetiva implementação dessas políticas, adotar mecanismos legais para que elas possam ser implementadas, mecanismos esses, e se vocês me permitem, que vão além da ação judicial, né? Eu acho que hoje o principal desafio do Ministério Público é exatamente esse: trabalhar resolutivamente e não deixar que uma única pessoa num processo judicial simplesmente decida a vida de todo mundo, né? Mas angariar todos os interessados, botar todo mundo na mesa e tentar resolver antes mesmo da ação judicial. Às vezes ela é necessária. Eu não vou dizer para vocês que nunca a gente entra com uma ação judicial, mas às vezes ela é necessária. Mas antes disso, é sentar. E uma dessas contribuições é também sentar e fazer esse trabalho preventivo, orientativo, elaborar uma minuta de lei e tentar agora, nesse processo de convencimento, que tantos já falaram sobre ele, fazer com que ela seja efetivamente implementada em cada um dos municípios. E a tarefa, de fato, não é das mais tranquilas, tá? Eu estou com uma cola aqui porque eu costumo falar demais, então isso aqui vai me guiar para eu não passar do tempo. Essa discussão com os atores, então, ela é muito importante. E eu aproveito para também salientar a importância de, em cada um dos nossos municípios, já que isso faz parte desses desafios de implementação dessa lei, e é o desafio de implementação de tantas outras, acreditem, mas, assim, no âmbito de cada um dos municípios de vocês, e vocês que são profissionais ligados a essa área, já devem ter pelo menos ouvido falar, existem lá os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, né? E a lei diz que este conselho, e não só ele como um senhor, né, que detém todo o saber, mas ele deve ser o responsável por discutir as políticas públicas na área da infância e do adolescente daquele município. E tratar de política pública de criança e adolescente é tratar de educação, né? É tratar desses aspectos que nós estamos trazendo, é levar essa discussão para o âmbito de um fórum que vai permitir que aqueles atores locais discutam as realidades e os problemas locais, adequando essas normas gerais àquela realidade. E uma discussão muito importante e técnica, muitas das vezes, e que diz respeito àquela discussão tanto rasa que a professora Ângela também, que a doutora Ângela também falava sobre ela em relação a investimento ou gasto, mas que diz respeito à implementação de políticas públicas, é orçamento. É fazer com que prefeitos, ao planejarem uma determinada política, reservem no âmbito dos seus orçamentos dinheiro suficiente para executar aquela política. Porque não se faz política pública sem dinheiro, né? E exatamente no âmbito desses conselhos, e aí o Conselho Municipal de Direito vai conversar com o de Educação, vai conversar no âmbito do município com os órgãos que lidam com orçamento, mais proximamente com a Câmara de Vereadores, na tentativa também de permitir que não tenhamos só uma previsão genérica, que na hora de ser executada não vai poder ser executada porque não tem dinheiro suficiente para isso, mas que tudo isso seja incluído nas leis orçamentárias e permitam a execução de cada uma dessas etapas e de implementação da lei. Então, convidar vocês, digamos, para olhar para os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e, se eles não estiverem funcionando, provocar para que eles comecem a funcionar.
porque eles são realmente um fórum local muito importante, muito legal, dos quais vocês podem participar na tentativa de implementar essas políticas. Mas, voltando à minuta de lei, uma grande contribuição que ela fez, e que é uma discussão que a gente tem... já me passou 5 minutos, eu só falei de um dos aspectos que eu queria. Mas vamos lá. Uma das questões que é importante e que foi objeto de discussão em Joinville, especificamente por onde eu passei, pelas secretarias, pelos profissionais da educação, pelos profissionais de assistência social de lá, foi essa, mas e aí a gente vai para a escola e vai fazer o quê? Porque era eu que estava lá cobrando deles ter a lei para poder botar o profissional na escola. Eu virei e falei assim, olha, eu não sei, vocês têm que reunir vocês mesmos, que é uma área de conhecimento que vocês dominam nessa tentativa. E o que a minuta que foi, com muito trabalho, feita por essa equipe, trouxe exatamente isso, né? Ela teve a capacidade de discernir as atuações de assistentes sociais e psicólogos em áreas relativas a trabalhos voltados para a evasão escolar, para fortalecimento da comunidade, para melhora da convivência dos pais na escola, para atividades voltadas para a melhoria de uma direção e de uma atuação democrática no âmbito daquela escola, para trabalhar com diversidades e por aí vai. Todos esses aspectos estão tratados nessa minuta que o CIG, junto com todas essas equipes, com todas essas outras entidades, se debruçou e elaborou, discernindo o papel em conjunto e separado dessas equipes. Então, serve, sim, de norte para cada uma dessas atuações. Esses momentos que a gente tem vivido de discussão, né, tanto sobre financiamentos, mas principalmente de qual é essa escola, como bem disse aqui o Evandro, né, não me errei o nome, o Evandro antes, qual é a escola que nós queremos, né? Qual é o papel dessa escola na comunidade e na sociedade que nós temos hoje? Qual é o papel que essa escola deve desenvolver diante de todos esses constantes e cada dia os mais comuns episódios de violência nas escolas? Qual é o papel que essa escola vai desenvolver? E aí, em uma dessas reuniões, discutindo emergencialmente ações em relação às escolas depois do ataque de Blumenau, uma das diretoras levantou e disse assim, olha, a escola passa por isso há anos, ninguém nunca que viu. A gente sempre estava lá batendo na porta dizendo, olha, nós temos lá um problema com um aluno que às vezes é violento, às vezes tem isso, tem sinal eventualmente de algum tipo de problema, de convivência e daí por diante, e nós precisamos desse auxílio. Então, esses aspectos foram todos devidamente separados ali no âmbito da escola. E para finalizar, porque eu estou com uma plaquinha de 1 minuto aqui já na minha frente, né, eu prometo que eu vou falar só mais um além dele, é importante demais que vocês, enquanto profissionais, e eu digo isso em virtude também dessa experiência de lidar com profissionais da área de vocês, no âmbito das redes de proteção, principalmente, ou com os profissionais da escola nas respectivas áreas de pedagogia e tantas outras, se apropriem das responsabilidades que o cargo trazem para vocês. Se vocês não fizerem isso, não seremos nós que vamos fazer. E quando eu digo isso trabalhem em rede, se integrem em rede, mas sentem para discutir com a secretária, com o promotor de justiça, com o juiz, com o assistente social, que este é o meu papel. Né? No âmbito da escola, é uma atuação e um papel específico. No âmbito lá do CREAS, do CRAS, é outro papel e outra atuação específica.
No âmbito lá da perícia judicial, é outra atuação e outro papel específico. E eu estou dizendo isso para vocês porque isso é um processo de aprendizado pelo qual nós, que também integramos a rede de proteção e estamos lá do outro lado e temos outra formação e outros saberes, a gente não sabe. E, por vezes, às vezes, a gente chega lá, né, na primeira comarca onde a gente trabalha, expede um ofício lá para o CREAS e pede assim, eu quero uma perícia desse menino. Né? Eu queria que a psicóloga, e se ela diz simplesmente no ofício assim, não vou fazer, a gente ainda fica bravo. Né? E vai lá e quer conversar e tal. Então, é esse processo de aprendizado que, ao lidar com a rede de proteção, também acontece e acontece dos dois lados. Né? Então, é importante que vocês, enquanto profissionais, assumam de fato a responsabilidade por aquele saber no âmbito da escola. Né? Isso vai fazer com que essa lei que a gente quer que seja implementada em todos os municípios de Santa Catarina, atendidas as peculiaridades locais, que fez lá a divisão e separou as competências e as atribuições de cada um de vocês, também possa valer. De nada vai adiantar articulação, convencer o prefeito a ter a lei e daí por diante, se lá o profissional que está na ponta ou faz o que quer e ninguém fala nada com ele, ou o contrário. Todo mundo manda ele fazer o que não é para ele fazer e ele também faz. O que acaba desvirtuando, de qualquer forma, a implementação dessa lei. Tá? Muito obrigado. É verdade, vai lá e volta. Muito obrigada, doutor. Então, na continuidade, Beatriz, gerente das modalidades e diversidades curriculares, vou lhe levar o microfone. Por favor, Beatriz, obrigada. Obrigada, Mariana. Em nome da Mariana, cumprimento a todos os colegas da mesa. É sempre importante para a Secretaria de Educação participar desses espaços de diálogo, de conversa. É sempre um momento de aprendizagem e de anotações que a gente vai fazendo para o dia a dia do nosso trabalho e para assumir o nosso compromisso enquanto instituição responsável pela educação pública na rede estadual. Então, aqui eu represento a Secretaria de Estado da Educação, em nome do secretário Simadon e da secretária Patrícia. Venho trazer algumas considerações a respeito do tema tão bem apresentado e desenvolvido aqui. Na Secretaria de Educação, em 2022, a gente pode dizer que foi um marco para o desenvolvimento da educação, que foi a constituição das equipes multiprofissionais. Ainda que seja uma equipe reduzida, mas esses 128 profissionais da área da psicologia e da área do serviço social têm feito diferença no dia a dia da gestão da rede estadual. Se ainda essa equipe não consegue chegar em todas as unidades escolares, mas em algumas unidades esse trabalho tem feito diferença. E onde a gente percebe essa diferença? A secretaria ela já vinha num trabalho aí, com a política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola. Esse é um trabalho que não é um trabalho de 2 ou 3 últimos anos, esse já é um trabalho que há mais de 10 anos, uma equipe técnica da Secretaria de Educação vem se desdobrando a dar suporte para as coordenadorias regionais e as coordenadorias regionais darem suporte às escolas, para que nesse momento de atendimento às violências, mas também de prevenção a tudo que emerge no espaço da escola, se tenha minimamente uma preparação
para se atender, para se acolher, para fazer a escuta e para dar o encaminhamento o mais assertivo possível, para que uma situação, às vezes isolada, de violência na escola, não se torne um problema que vá para além dos muros da escola, que envolva a comunidade e que saia do controle e tenha prejuízos para a vida de toda a comunidade escolar, né? Desde as crianças, os estudantes, famílias e comunidade como um todo. Então, quando esses profissionais eles chegaram na Secretaria de Educação, já existia ali um espaço e um fluxo pré-estabelecido para que esses profissionais fossem inseridos e dessem continuidade. E a gente percebe o impacto positivo quando o NEPRE, que é o Núcleo de Educação e Prevenção, que é o espaço que trata dessas temáticas, o NEPRE estabelecido na abrangência da Secretaria de Educação, da Coordenadoria Regional e da Unidade Escolar. O NEPRE ele tem uma ferramenta online, que é uma ferramenta de registro dos fatos que ocorrem na escola. A partir da chegada da equipe multiprofissional, falando aqui de psicólogos e assistentes sociais, junto aos educadores que lá já estavam, os registros do NEPRE online tiveram um aumento significativo. Então, isso representa que esse trabalho de orientação junto às escolas, ele teve efeito positivo, ele tem trazido resultados positivos para a educação na área da prevenção. O NEPRE online, a partir dele, foi organizado um painel e que todos podem acessar pela página da Secretaria de Educação e que ali se consegue visualizar quais são os principais eventos, os encaminhamentos, enfim, sempre preservando os dados de sigilo, né, dos estudantes ou de todas as pessoas envolvidas, porque situações de violência não são situações isoladas ou somente de estudantes, são situações das relações que se estabelecem dentro do espaço escolar. A chegada também dos assistentes sociais e dos psicólogos trouxeram para nós, educadores, que trabalhamos na dimensão formativa, trouxeram a dimensão da cidadania e a dimensão da saúde, que são dimensões extremamente importantes para que a gente possa trabalhar na escola de forma qualificada, de forma que contribua para as relações positivas e para a convivência positiva que se estabelece nesse espaço. Aqui foi falado, assim, por vários colegas que me antecederam, a respeito dos documentos elaborados, do grupo de trabalho, enfim. A nossa equipe também, no ano de 2022, a partir desses documentos que esse GT intersetorial produziu, nossa equipe também elaborou uma portaria com as atribuições desses profissionais, para que essa portaria e essas atribuições fossem amplamente publicizadas pelas coordenadorias regionais e para que chegassem nas escolas, para não acontecer nas escolas aquilo que o Evandro tão bem apresentou aqui, a respeito de uma transferência, muitas vezes de responsabilidade do papel do professor, achando que um psicólogo ou um assistente social poderá encontrar uma saída, resolver alguns problemas que não são problemas pontuais, são problemas complexos e que precisam de muitos olhares e também não é um único encaminhamento ou um encaminhamento simples, né? Então, essa portaria também a gente pode deixar à disposição depois para municípios, enfim, que queiram ter como referência. Foi publicada no início desse ano,
com as atribuições, esclarecendo o papel desses profissionais na rede estadual. Nós tivemos a oportunidade de, com a chegada desses profissionais, realizar 2 formações em 2022, também para situar e alinhar esse trabalho, porque eram 2 categorias profissionais de outras áreas, digamos assim, que chegaram para atuar na educação. Então, tivemos essa oportunidade e temos a 3ª formação agora em 2023, para a próxima semana. Entendemos que, sem formação continuada, dificilmente a gente consegue avançar, seja pela área de educação, ou seja pela área também, ou as contribuições que essas 2 categorias trazem para o espaço da educação, da escola. Na secretaria, que eu falo assim, em nível técnico, nós compartilhamos com o principal desafio trazido nessa mesa e nesse momento, que é a ampliação de profissionais para as escolas, nessas áreas de serviço social. Eu completo, promotor, acho que complemento quando você fala que sem recurso financeiro, sem o dinheiro, não se faz política pública, e a consequência disso é que, sem recurso financeiro e sem equipe, os nossos projetos não conseguem avançar. Então, por mais que a gente já tenha bons resultados e resultados positivos da atuação desses profissionais nas escolas da rede estadual, a gente reconhece a limitação e a necessidade de ampliação, e também do vínculo permanente, porque se o Estado está investindo numa política pública de formação continuada, seria uma aplicação de recurso muito mais eficiente se esse profissional tivesse a possibilidade de continuar atuando na rede. E como o contrato encerra, no próximo ano, possivelmente, a gente vai ter outros profissionais e que aí inicia novamente a questão da formação. Então, aqui, acho que encerrando, vim trazer de forma muito rápida algumas considerações da Secretaria de Educação e sempre nos colocando à disposição para esse trabalho e reconhecendo o impacto positivo da atuação desses profissionais junto às escolas da rede. Muito obrigada. Obrigada. Bem, então, para concluir esse momento, não menos importante, a fala da FECAM, muito pelo contrário, não é? Marinês, vou lhe levar o microfone. Oi. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, muita alegria. Eu sei que aqui tem equipes de diferentes municípios do Estado, e isso é um prazer que nos dá, né? Eu já cumprimentei a mesa hoje de manhã e cumprimento novamente no sentido de que reitero tudo o que foi dito durante as falas, né? Em 10 minutos dá para falar muita coisa, né? Isso é muito importante. Então, eu queria falar para vocês do meu lugar de fala. Eu sou pedagoga, sou mestre em educação e doutoranda em educação. Na FECAM, eu estou dentro da política de educação. Lá, junto comigo, eu tenho a política de saúde e a política de assistência social. E aí, como é que nós estamos olhando para esse movimento da inserção do psicólogo e do assistente social como política pública? Nós olhamos com muita alegria, porque integrar uma equipe necessária para a educação. E aí eu digo para vocês, a nossa política, a política da educação, ela tem espaço para o psicólogo e para o serviço social.
Tem sim. E quando nós ficamos sabendo que o novo Fundeb ia financiar também o acesso de vocês dentro da educação, para nós não foi ruim, não. Foi bom, porque daí nós tivemos certeza que vocês estariam inseridos dentro do espaço da educação. E isso é necessário. Nós, como pedagogos e pedagogas, nós sabemos disso, tá? Porque nós não damos conta sozinho. A nossa política é linda, maravilhosa, ela é ampla, mas ela precisa de trabalho interdisciplinar. Nós precisamos olhar para as crianças na educação como ser integral, não só na questão da aprendizagem, porque aí nós temos as pessoas, as crianças com dificuldade de aprendizagem, nós temos a política de inclusão, né, a criança com deficiente. Nós temos vários espaços em que nós precisamos que vocês atuem nesses espaços. Então, também fiz a minha cola aqui, né? A Ângela, a doutora Ângela, falou lindamente, diálogo com a educação. Se vocês estão pensando em trabalhar ou já estão na política da educação, olhe com atenção que vocês estão entrando numa outra política. A sua política está na sua formação, mas a política da educação, se você quer trabalhar lá, você tem que perceber que você vai estar inserido num outro processo, numa política que tem suas especificidades, que tem diferença das políticas que vocês tiveram a formação. Tá? Então, isso é bem importante para você se sentir pertencente ao espaço da educação. A relação das atribuições é muito importante também. E digo para vocês, eu represento o colegiado da educação, que representa as 21 associações do Estado, e esse colegiado representa os 295 municípios do Estado. Ok? Então, a gente trabalha diretamente com os secretários e secretárias de educação do Estado inteiro, tá? E não teve uma pauta de reunião que nós fizemos que não foi abordado esse assunto, tá? Então, existe sim uma preocupação na contratação de vocês como profissionais com o concurso público, sim. Tá? Até porque os secretários e secretárias também entendem que não é possível estar com uma pessoa só durante um tempo. Precisa de uma formação permanente para aquele sujeito também pertencer àquele local. Então, existe a preocupação. Outra questão que a gente está trazendo a formação de vocês também, que os cursos de graduação, as universidades, olhem com atenção e abram espaço para pesquisa na área da educação. Tá? Isso é bem importante para nós também, para vocês, quando forem atuar na nossa área, já estarem sabendo como é que funciona a escola, como é que funciona a política da educação. Tá? Então, isso é um pedido que foi feito, que está sendo feito. Eu faço em nome do grupo a qual eu represento. Tá? A minuta que foi construída pelo MP, ela serve para nós também como uma referência na questão das atribuições, qual é o objetivo de você estar lá no ambiente da educação, como é que você pode estar buscando outras formas de trabalho. Tá? Então, quando você entra numa política como a nossa, você precisa saber que, às vezes, é necessário desconstruir para reconstruir novamente. Então, é um olhar sensível para o nosso lugar de fala, né? Deixa eu ver aqui. A equipe multiprofissional. Gente, é muito necessário mesmo, que tenha essas equipes dentro da educação. Hoje a gente está trabalhando com muitas pautas que nós não tínhamos antigamente, né? A questão da violência na escola, ela está cada vez mais vindo à tona, né, de uma sociedade problemática, e aí a gente sabe que é algo muito mais profundo do que está dentro da escola. Alguém diz assim, precisamos de paz na escola. A escola não está em guerra. A nossa sociedade está precisando de um olhar diferenciado.
aquilo que está dentro da escola é o reflexo de uma sociedade com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas, N problemas. Então, nós da educação e vocês, junto conosco, vão fazer toda a diferença nessa construção de uma política mais sólida. E, para finalizar, tem 1 minuto, né? Eu queria dizer para vocês que, dentro um pedido que me foi feito na nossa última reunião do colegiado, foi exatamente isso que nós vamos tratar amanhã. É fazer rodas de conversa ou, talvez, cursos de formação para dar formação para os sujeitos que estão entrando dentro da política da educação. Os sujeitos que eu falo são os profissionais assistentes e também os psicólogos, tá? Porque a gente precisa estar em sintonia uns com os outros, né? E um outro pedido que também foi feito pelo meu colegiado é integrar, trabalhar com as 3 políticas, tá? Educação, mais 3, né? Educação, saúde e assistência social. E aí, junto, vamos colocar a psicologia também, porque entra mais uma, né? São 4 políticas. Porque nós queremos que o psicólogo que esteja dentro da escola consiga poder fazer, de repente, dar encaminhamentos para a política da saúde, para o psicólogo que está lá na política da saúde, ou assistente, ou para o psicólogo que está lá na política da assistência, tá? E que a gente consiga fazer protocolos em que a gente integre essas 3 áreas, principalmente, para que possamos dar os encaminhamentos da educação, que é tudo, que lá é que nasce o problema, para passar para as outras com mais assertividade e mais rapidez, tá? Porque não é justo que uma criança que está com problema na escola vai ser atendido pela política da saúde daqui 1 ano. Entenderam? Então, assim, para que a gente faça um fluxo de trabalho e que aquilo funcione, tá? E lembrando, assim, ó, que um prazer estar aqui com vocês. A gente está na FECAM, disponível para quem quiser conversar conosco, fiquem à vontade. E vamos em frente, né? Prazer ter vocês conosco e venham para a nossa política fazer a diferença. Tá bom? Um abraço. Bem, colegas, acredito que todas as falas foram extremamente necessárias, pertinentes, que demonstram os desafios, mas também que nos apontam caminhos, né? Afinal, apenas o desafio pelo desafio, talvez nós não consigamos sair de um local tão intenso e árduo que é o espaço escolar. Confesso a vocês, especialmente você, Marinês, por conta da pesquisa, em função do observatório, até, né, cochichei aqui com a Elisônia, o observatório hoje ele atua tanto no processo de pesquisa quanto de extensão, né? O município de Joinville está com o processo de formação das equipes multiprofissionais e a gente está na pesquisa, inclusive a pesquisa que amanhã a gente também vai conversar um pouquinho, e por conta disso, não está me ouvindo? Mais perto, melhorou? Vou voltar tudo de novo, então. Deixa eu lembrar tudo que eu falei. Talvez, não sei, vamos tentar. A parte do agradecimento deu, não. Do agradecimento deu, e do observatório deu, não. Não? Tá. Então, eu vou passar para a parte da Marinês. Tá? Eu comentei para ela que, especificamente, a fala dela sobre a pesquisa me tocou muito, em função de eu estar na coordenação do observatório. O observatório é um grande projeto de pesquisa e de extensão que acompanha tanto o processo de implementação, então, fazendo a pesquisa, a gente mapeia os 295 municípios do estado de Santa Catarina, no legislativo e no executivo. A cada mês, nós temos tabelas e mais tabelas que indicam todos os passos de todos os municípios do estado. Além disso, nós temos um braço de extensão que começou em Joinville. Eu tenho algumas cabecinhas que eu vi que são lá de Joinville, que nós estamos no processo de formação das equipes multiprofissionais. Então, no campo da pesquisa, né? E quem organiza tudo isso sou eu, junto com os meus estudantes de psicologia. Então, essa articulação da pesquisa, da formação, é algo que me toca profundamente, prof. Eu terei de pedir a justificativa, o doutor Éder
teve que sair em função de um compromisso que ele já tinha pré-agendado. E eu também preciso me fazer ausente. Eu sou professora e eu preciso levar os meus estudantes de volta, tanto para Joinville, e eu tenho a noite toda de aula ainda, gente. Então, com o coração partido, porque era o melhor momento da tarde, eu vou me pedir licença e pedir para a Flávia vir brilhantemente me representar para dar continuidade. A ideia é que a gente integre mais 2 convidados e a gente tenha um grande debate em função do horário para a gente fazer render melhor. Gente, muito obrigada, foi um prazer, nos encontramos. Flávia, venha!